Yasmin, Fernando Haddad tomou posse como ministro da Fazenda. O que você destaca nessa movimentação para a gente? Hoje de manhã, Lívia, ele tomou posse no Centro Cultural Banco do Brasil, o local que a gente aqui em Brasília ficou muito acompanhando, apareceu muito no noticiário, porque foi o local onde houve aquela série de reuniões relacionadas à equipe de transição, e hoje ele tomou posse, efetivamente, como ministro da Fazenda. Ele fez ali um discurso muito voltado para a responsabilidade com as contas públicas, combate à inflação e prioridades com temas sociais. Essa foi uma defesa ali levantada por Fernando Haddad. Ele também confirmou que a expectativa é que nesse primeiro semestre a equipe dele, a equipe econômica, já consiga trabalhar numa nova âncora fiscal que vai substituir o teto de gastos e já envie esse processo para o Congresso Nacional. Mas o ministro, ele aproveitou esse momento aí, esse discurso, primeiro discurso efetivamente como ministro da Fazenda, para fazer críticas ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Disse que o governo sai deixando um rombo nas contas públicas e que agora, segundo Haddad, é um momento de reorganizar a casa. Lívia, a gente separou um trechinho dessa fala do ministro da Fazenda. Vamos acompanhar. Nós estamos mais próximos da necessidade de reconstruir a casa, mais do que simplesmente arrumá-la. Faço menção específica aos atos de política econômica praticados em 2022. Foram duros golpes que foram desferidos contra o povo, eleitoreiramente. Lívia, Haddad também falou durante esse discurso aí, quando ele tomou posse, da questão da reforma tributária, um assunto que também vem sendo discutido pela equipe de transição e agora pela equipe do governo que já assumiu. E Haddad disse o seguinte, que essa discussão envolvendo a reforma tributária deve ficar para abril. Isso porque, segundo o ministro, esse é um assunto que precisa passar por um trâmite ali dentro do Congresso Nacional, é preciso esperar a formação do Congresso, a eleição da mesa diretora do Congresso Nacional. Isso ocorre no dia 1º de fevereiro, quando os novos parlamentares tomam posse, a mesa diretora ali é efetivamente eleita, e ele disse que a partir daí eles vão começar a discutir essa reforma tributária. E um outro ponto que ele também destacou foi a revogação de um decreto, um dos últimos decretos assinados pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que trata da isenção, na verdade, de reduzir pela metade a alíquota de PIS e COFINS sobre a receita financeira de empresas que adotam um regime não cumulativo de recolher contribuição. Esse é um regime adotado pela maioria das empresas aqui no Brasil. E Fernando Haddad anunciou que houve essa revogação dessa isenção do regime, porque essa era uma medida que poderia causar muito prejuízo nas contas públicas desse primeiro ano de governo. E a gente também separou essa fala do ministro da Fazenda. Vamos ouvir. Nós tivemos um péssimo exemplo de transição. Péssimo. A ponto, e não falo só dos protocolos de transmissão de cargo, que colocou 2 militares numa situação indefensável. O presidente Bolsonaro e o seu vice, que se recusaram aos protocolos previstos em lei. Mas mais do que isso, no dia 30 de dezembro, foram capazes de publicar no Diário Oficial 2 decretos que darão mais de 10 bilhões de reais de prejuízo aos cofres públicos. Esses são os patriotas que deixam o poder. Bom, hora de análise e de opinião aqui no Jornal Jovem Pan desta segunda-feira. Comigo hoje, Rodrigo Constantino. Constantino, boa noite, feliz 2023 para você. A gente tem vários assuntos agora para tratar, como essas primeiras movimentações do Ministério da Economia, agora Ministério da Fazenda, por meio de Fernando Haddad. Quero começar pelo finalzinho das informações que a Yasmin trouxe para a gente, que foi justamente essa questão que envolve a transição de governo e as primeiras ações agora no Ministério. Haddad destacou que o momento é de reconstruir
a casa, muito mais do que reorganizar o ministério. Fez críticas à política econômica, principalmente do ano passado, em que foram aprovadas pelo Congresso Nacional aquelas medidas de ampliação de benefícios sociais às vésperas das eleições. E destaque para você analisar para a gente. Citou a reforma tributária, que deve ser discutida até abril, segundo a previsão dele, e a nova âncora fiscal, que deve ser discutida e apresentada ainda no primeiro semestre. Sua análise desses primeiros pontos. Boa noite, Lívia, boa noite a toda a audiência do jornal. Veja, é tudo uma narrativa falsa. O PT está vindo com esse papo de que pega a terra arrasada, né? Não é nada mais longe da verdade do que isso. Na verdade, a casa está arrumada, é recorde de arrecadação. O presidente eleito e empossado Lula disse que as estatais, por exemplo, foram dilapidadas, destruídas. Lucro recorde das estatais que o governo está entregando. Então não tem absolutamente nenhum resquício de verdade nesse discurso, né? Isso é um discurso para preparar uma parte do eleitorado disposta a acreditar nisso, alienada a esse ponto, né, de que o que vem pela frente é culpa de Bolsonaro e do seu governo. Não será. Hoje a Bolsa já caiu 3%, as estatais despencaram mais, tudo isso já com medo e receio da nova equipe que assume, né? Então não adianta fingir que o Bolsonaro é o bode expiatório e vai ser o responsável pela desgraça iminente que as pessoas atentas já percebem que vai acontecer no Brasil, que é obra do próprio PT.